Sejam bem-vindos para a nossa aula 7 do Novo Testamento nesse episódio de podcast. O bloco dessa semana compreende Mateus 18 e Lucas 10. Nós vamos ter a oportunidade de estudarmos um pouquinho Lucas 10 e debater a respeito de uma das experiências registradas aqui de um ensinamento do Salvador muito precioso para a nossa vida. Nós estamos aqui, eu, a Jocelyn, a Cássia e a Bianca, e nós vamos começar lendo, nós vamos ler, na verdade, os versículos de 25 a 37. Vamos começar com a Bianca, lendo os primeiros 3 versículos, depois a Jocelyn pode ler os próximos 3 versículos, e a Cássia vai ler até o 37 para a gente, depois a gente vai debater algumas perguntas aqui, ok? Então vamos lá, a gente pode ir nessa sequência direta. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondestes bem: Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, sobre o seu pondo-o sobre o seu animal. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma maneira. Excelente, obrigado por compartilharem. Essa é uma passagem das Escrituras muito conhecida, né? A história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano contada ali pelo Salvador Jesus Cristo. Vale a gente lembrar que os samaritanos e os judeus, geralmente, eles se desprezavam e frequentemente evitavam interagir uns com os outros. E aí uma razão pela qual os judeus não aceitavam realmente os samaritanos era porque eles eram parcialmente judeus e parcialmente gentios, e misturavam as crenças religiosas de ambos. Talvez por isso o Salvador ele usa aqui, né, a representação de um sacerdote e um levita, ou seja, pessoas que serviam no templo e que portavam a autoridade ou o sacerdócio de Deus, mas que passaram de largo, e um samaritano que, ou seja, aquele que ninguém esperava que poderia socorrer ou ajudar um judeu, mas que está atento ao que aconteceu com aquele judeu que sofreu na mão de salteadores. E ele, então, talvez se a gente puder destacar aqui, a palavra ele cuidou, né? Ele cuidou, cuidando das feridas, pagando uma hospedagem para que ele pudesse ser tratado até ser totalmente curado. De que maneira a parábola do bom samaritano se aplica a nós hoje em dia? Como é que a gente pode aplicar essa parábola à nossa vida em nossos dias hoje? Fábio, uma das coisas que me chamou a atenção no versículo 33 é que diz que ele foi movido de íntima compaixão. Recentemente eu fui fazer a visita com uma irmã, né, para ministrar, e ela me ensinou um pouquinho sobre isso, o que é a íntima compaixão, né? Ela fala que frequentemente a gente tem compaixão das pessoas. A gente vê alguém sofrendo e a gente se comove por aquilo. Então você tem compaixão. Mas a íntima compaixão envolve um pouco mais disso. Seria um toque a mais de empatia. É quando você vê alguém sofrendo e você sofre junto com aquela pessoa e você tenta fazer algo para que aquele sofrimento cesse. Então, eu acho que essa parábola em si, né,
não só sobre amar os inimigos, mas também sobre sermos movidos de íntima compaixão pelo nosso próprio. Não só tipo, ah, poxa, vai dar tudo certo, mas ajudar a pessoa para que realmente aquilo dê certo, para que ela possa passar por aquela aprovação. Então, isso foi uma das coisas que eu nunca tinha parado para perceber isso, não. Acho que foi depois que a irmã me falou sobre a íntima compaixão. E é algo muito importante, na verdade, né? Que a gente até acaba esquecendo. A gente só tem a compaixão e esquece do resto. Sem dúvida. Assim, ó, você me fez lembrar de uma aula que eu tive do Instituto. Puxa, o Instituto, tá vendo? Deixa marcas, né? Eu era um aluno do Instituto e eu lembro do meu professor ensinando, não lembro agora se era nessa passagem, de fato, porque a gente tem outras passagens que falam da íntima compaixão do Salvador, né? Quando o Salvador, por exemplo, levanta Lázaro dos mortos, ele moveu-se de íntima compaixão. Quando o Salvador foi ao Getsemane, ele foi movido, sem dúvida, de íntima compaixão por nós, né? E a compaixão, sabe quando você vê uma notícia, às vezes uma notícia na televisão, ou você está lendo no jornal, e você se sente tocado por aquilo, aquilo te faz sentir tristeza ou pesar pelo sofrimento de alguém, realmente como você está dizendo, mas eu tenho aquele sentimento comigo e por vezes não posso fazer muita coisa, ou às vezes não posso fazer nada. A íntima compaixão é quando eu tenho esse sentimento e sou movido a fazer algo para aliviar o sofrimento de alguém. Então, é exatamente isso que o Salvador faz para conosco, né? Puxa, como é que ele alivia o meu sofrimento? Porque ele é movido de uma íntima compaixão, é algo tão pessoal e que ele toma sobre si para que a outra pessoa não tenha que sofrer além daquilo que ela já esteja sofrendo, né? Então é muito interessante pensar sobre isso. E talvez não à toa o Salvador fala sobre isso, né? Aquele bom samaritano passando ali poderia olhar e falar assim: puxa, que pena esse judeu aqui que está sofrendo. Espero que ele possa melhorar e que alguém cuide dele. Se ele não só julgasse, mas tivesse esse sentimento, ele também teve compaixão. Mas movido de íntima compaixão, ele não conseguiria só olhar. E ele fala: não, eu preciso cuidar. Mesmo que a gente possa ter diferenças, mesmo que nossos povos não se deem bem um com o outro, esse aqui é um filho de Deus, está sofrendo, e talvez se fosse eu, como é que seria, né? Muito obrigado, Cássio, por trazer esse ponto, né? E hoje precisamos mais do que nunca nos movermos de íntima compaixão para muitas situações da nossa vida, né? Não, eu acho que acontece muito no dia a dia, às vezes você vê, acho que principalmente morador de rua a gente vê todos os dias, né? A gente muitas vezes passa e a gente fala assim, ah, eu não posso fazer nada. E eu acho que, e realmente, às vezes a gente não pode fazer nada. Mas às vezes, quando a gente pode, por que não ajudar, né? Às vezes com algum alimento ou alguma coisa do tipo, assim como aconteceu com esse homem. Quantas pessoas passaram do lado dele e olharam, nossa, vou embora. Tipo, que se dane, sabe? Deixou ele lá. E às vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa sem perceber. Às vezes a gente vê alguém que precisa, tipo assim, ah, alguém vai ajudar, mas você não tá ajudando. Às vezes você pode fazer alguma coisa, mas você não tá fazendo. Então você fica esperando que o outro faça, e às vezes o outro fica esperando que outro faça e ninguém acaba fazendo. Então essa pessoa fica ali abandonada para sempre, porque todo mundo pensa a mesma coisa. Alguém vai fazer, e no caso, muitas vezes ninguém faz. Excelente, Bianca. Você me fez lembrar uma citação, só que eu vou buscar ela aqui enquanto a Jocelyn compartilha com a gente, que tem muito a ver com isso que você comentou agora. Então, enquanto a Jocelyn compartilha, eu vou buscar essa citação e eu volto para falar dela aqui ainda nesse episódio. Né, então, muito do que a Bianca falou me remeteu até o que eu queria comentar, e algo que a Cássia falou também sobre a empatia. Eu acho que a empatia também não é só sentir, eu acho que é você também saber se colocar no lugar daquela pessoa. Saber se colocar no lugar daquela pessoa que ficou jogada ali esperando por alguém que realmente se importasse e parasse para ajudar ela. Então, eu acho que é você saber se colocar no lugar daquela pessoa e falar, pô, eu gostaria, se eu tivesse numa situação assim, eu gostaria que alguém viesse me ajudar, me socorrer também. E no caso dessa parábola é interessante porque assim, talvez, na nossa visão, a pessoa mais improvável de ajudar foi aquela que se moveu de íntima compaixão e foi ajudar. E a Bianca comentando, eu até me lembro de uma experiência que eu tive uma vez que eu até vi isso. Eu estava no ponto de ônibus indo para a faculdade e tinha uma senhorinha com muita dificuldade de atravessar a rua.
e eu vi várias pessoas olhando, e a gente só ouviu os comentários. Ah, não, mas vai ter alguém que vai ajudar, alguém vai parar. E a gente via, passava um, passava o outro e ninguém ajudava. E eu olhando aquilo, eu falei, não, não é possível. Aí eu, na hora, eu até pensei, eu falei, pô, se fosse comigo, eu gostaria que tivesse alguém que me ajudasse, alguém que tivesse aqui agora para chegar e falar, olha, você precisa de ajuda para atravessar, você está com dificuldade? E na hora que eu ouvi os comentários e que eu pensei, eu mesma fui lá e ajudei, porque eu acho que é isso, é você saber se colocar na situação daquela pessoa também e pensar que se fosse você, você gostaria que tivesse alguém te ajudando. Excelente, Jocelyn. É pensar assim, né? Ó, alguém vai ajudar. Eu posso ser esse alguém, eu preciso ser esse alguém, né? É incrível mesmo isso. Como a Bianca comentou, já encontrei a citação aqui, né? Porque aí é melhor a gente ver na íntegra para não perder nenhum detalhe dela. Mas é exatamente isso, sabe? Nem sempre a gente vai conseguir ajudar, mas sempre que a gente tem essa possibilidade realmente de ajudar, a gente precisa ajudar, como discípulos de Jesus Cristo mesmo, sabe? E eu gosto do exemplo que você está trazendo, Bianca. Muitas vezes eu ando com alguma coisa de comida no carro, sabe? Porque eu sei que a gente vai parar em algum semáforo, e aí a gente pode pegar ali, né, um pacote de arroz ou uma lata de sardinha que possa ajudar alguém. Olha o que disse o presidente Brigham Young, você me fez lembrar essa citação a respeito disso, e que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Disse assim, ó: suponham que nesta comunidade haja 10 mendigos que batam de porta em porta, pedindo algo para comer, e que 9 deles sejam impostores que mendigam para não terem que trabalhar, procurando usar de má fé, enganam os generosos e compassivos, mas suponham que um deles seja digno de sua generosidade. O que é melhor? Dar de comer aos 10 para ter certeza de ter ajudado o que for realmente necessitado, ou rejeitar os 10 por não saber qual deles realmente é digno de receber ajuda? Todos dirão: usem de caridade para com os 10, em vez de correr o risco de repudiar aquele que dentre eles é realmente digno e necessitado. Se assim o fizerem, tal procedimento não afetará suas bênçãos, quer assistam pessoas dignas ou indignas, contanto que deem esmolas com os olhos fitos em assistir os verdadeiros necessitados. Olha que incrível, né? Ou seja, eu não tenho que julgar se, puxa, será que eu vou ajudar essa pessoa? E talvez o que você comentou, Bianca, é porque a gente tem que encontrar oportunidades de ajudar. Às vezes a gente olha para a parábola do bom samaritano e pensa assim, ah, mas eu não tenho muitas oportunidades. Você precisa olhar ao seu redor, porque a gente está cheio de oportunidades de socorrer alguém. E se eu buscar por essa oportunidade, ela vai se apresentar. E ainda que eu ajude alguém, como você tem comentado, a gente tem visto tantas pessoas que hoje moram na rua por, assim, inúmeras situações que talvez a gente nem consiga enumerar ou descrever aqui. E às vezes eu posso ter esse sentimento, né? Ah, puxa, ajuda ou não ajuda? Eu não sei se essa pessoa realmente precisa ou não. Se você ajudou, o Senhor sabe como você ajudou e vai recompensá-lo ou abençoá-lo por isso. Não que você vai ajudar por uma recompensa, né? Mas a gente não precisa julgar a esse respeito. Melhor que a gente possa ajudar, ainda que talvez alguns não sejam dignos de receber essa ajuda, né? Ou seja, aí nós somos como um bom samaritano, que passamos ali, nos colocamos, tentamos nos colocar naquele lugar da pessoa e falar, puxa, se fosse comigo, né? Olha o que diz o presidente Nelson: as oportunidades de servir ao próximo de maneira significativa, como foi nosso convênio, raramente surgem nas horas convenientes. Mas não há qualquer poder espiritual em se viver pela conveniência. O poder surge quando guardamos nossos convênios. Então, assim, às vezes vão surgir oportunidades, não quando a gente quer que elas surjam, mas elas vão surgir quando elas precisam surgir e que o Senhor sabe que nós podemos agir a fim de sermos mais como Ele, né? Querem compartilhar algum outro sentimento antes da gente avançar ainda nesse assunto, porque a gente vai debater somente sobre essa parábola mesmo. Ô, Fábio, você me fez lembrar de uma coisa. Eu lembro sobre a questão da oportunidade, né? Eu lembro que na missão a gente sempre orava por oportunidades, né? De ensinar, encontrar e batizar e tudo mais. E aí eu conversando com a sister, né? Tipo, ah, quais são as coisas que, tipo, da missão de missionário que você vai continuar fazendo?
Aí eu, orar por oportunidades, né? Mas aí eu parei de orar por essas oportunidades. Só que recentemente, o Senhor foi muito bom comigo, na verdade, ele foi muito generoso. Surgiu uma oportunidade que a gente pode falar, nossa, que oportunidade besta. Mas foi uma oportunidade, e como você disse, não era um momento conveniente. E eu simplesmente fui e fiz. E depois eu me senti tão bem, porque às vezes a gente pensa, né, tipo, ai, nossa, tem que ajudar essas pessoas. Mas acho que só um sentimento de gratidão e de felicidade que você sente nem precisa mais de mais bênção, né? Se sentir feliz com você mesmo e com as outras pessoas. E também me fez lembrar, gente, eu sempre cito, mas é porque é meu filme favorito. Eu amo o Resgate de Efraim. Tem uma parte que ele fala, né? Está preparado para quando surgir a oportunidade. Então, por mais que a gente pense assim, não, hoje vai ser um dia tranquilo, a gente precisa estar preparado. Como você falou, sobre ter algo dentro do carro, ou sei lá, andar com um pacote de bolacha na bolsa, ou coisas assim. E o Senhor Verdade. sempre vai abençoar. Ele sempre vai Bom, dar uma oportunidade. maravilhoso, Cássia. Ó, 2 pontos, então, importantes sobre como essa parábola se aplica a nós em nossos dias, né? Primeiro, estar preparados para quando a oportunidade apresentar-se diante de nós, né? Ou seja, aquele samaritano não sabia que encontraria um judeu caído ao chão porque tinha sido atacado por salteadores. Nós não sabemos quando uma oportunidade vai surgir. Normalmente, não é quando nos é conveniente, como disse o presidente Nelson. E a outra é buscar por oportunidades, né? Ou seja, que tal eu orar ao sair de casa dizendo, Senhor, me mostra uma oportunidade de poder ajudar alguém hoje, de estender a mão, sabe? De ser a luz ou a ajuda que alguém tanto precisa. Hoje, eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que ele foi batizado recentemente. E eu perguntei, como é que você conheceu a igreja, né? Como é que você conheceu as missionárias? E ele falou, eu estava orando, pedindo a Deus para que pudesse me mostrar um caminho. Olha, que tal a gente orar para poder dizer assim, Senhor, me mostre aquelas pessoas que estão orando, buscando por ti, buscando por encontrar seu caminho. E aí você pode ser a ajuda que elas tanto precisam. Porque esse rapaz recebeu a ajuda de um amigo de escola que eles tiveram contato no passado e quando ele estava buscando, esse amigo entrou em contato, esse amigo que agora está na missão, e aí conversando com ele, falou, olha, eu estou servindo uma missão, explicou o que era e perguntou para ele, você gostaria de ouvir a mensagem das missionárias? Olha só, Deus que vê todas as coisas, viu esse rapaz que estava orando por ajuda, viu um amigo dele que estudou com ele e que agora está servindo no campo missionário e podia ser a resposta da oração dele. E então ele foi ensinado pelas missionárias e agora tem quase 3 meses como membro da igreja, né? E tem sido uma bênção na vida dele. Então, 2 coisas importantíssimas que discutimos aqui. Estar preparado, sem dúvida, para ajudar e aí estar atento às oportunidades, mas também, como você disse, Cássia, buscar pelas oportunidades, né? E elas vão se apresentar. Eu vou fazer uma outra pergunta para a gente debater aqui, e você que está ouvindo ou assistindo esse episódio, eu queria que você refletisse sobre essa pergunta também. Mas antes da pergunta, eu queria compartilhar que a parábola do bom samaritano ela tem um ensinamento ainda mais profundo do que esse que a gente está discutindo aqui. E esse ensinamento é que, de fato, o Salvador Jesus Cristo é o bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela tem um paralelo com o plano de salvação, se a gente parar para pensar, né? Descer para Jerusalém, como aconteceu com aquele homem, né, que sofreu na mão de salteadores, nesse caso significa nós deixando a existência pré-mortal e vindo à terra. A viagem pela estrada para Jericó é essa nossa viagem aqui na mortalidade, né? Uma jornada difícil em que teremos desafios. Um certo homem que descia, ou seja, aquele que foi atacado, sem dúvida, somos nós, porque Cristo é o bom samaritano que normalmente é quem nos socorre, quem cura nossas feridas, quem cuida de nós da maneira como nós realmente não temos a capacidade de cuidar de nós mesmos e precisamos dessa ajuda. E aí eu quero ler uma citação do Elder Gong e trazer uma pergunta para debate aqui, ó. O Elder Gong diz assim: em nosso caminho empoeirado para Jericó, somos atacados, feridos e deixados em sofrimento.
Embora devamos ajudar uns aos outros, muitas vezes passamos para o outro lado da estrada, por qualquer razão. Entretanto, com compaixão, o bom samaritano para e ata nossas feridas com azeite e vinho. O azeite e o vinho, símbolos do sacramento e outras ordenanças, levam-nos à cura espiritual em Jesus Cristo. O bom samaritano nos coloca sobre sua própria cavalgadura, ou, como mostram alguns vitrais, ele nos carrega em seus próprios ombros. Ele nos leva à estalagem que pode representar sua igreja. Na estalagem, o bom samaritano diz: cuida dele, eu te pagarei quando voltar. O bom samaritano, uma representação de nosso Salvador, promete voltar, desta vez em majestade e glória. Como é que você sente o amor e a misericórdia do Salvador Jesus Cristo, pensando agora como ele sendo esse bom samaritano que cuida de nós, que ata nossas feridas, que nos socorre? Como é que você sente o amor e a misericórdia do Salvador ao cuidar de você da mesma forma como aquele bom samaritano cuidou daquele judeu, né, daquele certo homem que estava ali jogado à beira da estrada? Eu gosto de pensar muito em tudo que ele fez por nós, porque é como você lendo a citação. Ele segue nos ajudando até hoje, em cada dificuldade, e ele sabe de todas as nossas dificuldades, todos os nossos momentos difíceis. E mesmo depois de tudo que ele fez, ele ainda permanece aqui. Então, acho que eu sou muito grata por saber que, independente das dificuldades, independente das situações, eu tenho a quem recorrer e eu sei que ele vai estar lá para me ajudar, mesmo depois de já ter dado a sua vida para sofrer pelos nossos pecados. Então, mesmo depois de tudo isso, ele ainda segue aqui nos ajudando e nos guiando. Então, acho que eu sou muito grata por sentir o amor dele e por saber que a gente tem a quem recorrer em todos os momentos. Tá, recentemente tem passado por alguns desafios, né. Ah, sei lá, se fosse em uma outra época eu perguntaria por que eu tô passando por isso, mas hoje eu prefiro não perguntar. E eu percebi que o Salvador Jesus Cristo e o Pai Celestial, por mais que a gente esteja passando por essa fase, eu tenho sentido o amor deles, né. Acho que foi a época em que eu mais pude desenvolver fé. Assim como a Jocelyn, eu também sou muito grata, mas junto vem um sentimento de amor. Porque eu tenho certeza que acho que se não fosse pelo Salvador Jesus Cristo, nós não seríamos capazes de suportar as provações, de suportar as perseguições ou até mesmo com os inimigos, né? Imagina só, a gente na beira da estrada ali sozinho. Então, eu sei que o Pai Celestial, ele nos cuida. Ele sabia que nós não conseguiríamos voltar ao lar sozinhos. Eu tenho certeza que ele sabia disso. Então, ele foi tão bondoso que ele providenciou um meio. E foi o próprio filho dele. Então, eu sou imensamente grata por isso. E também grata por ter um testemunho dessas coisas. De saber que somente no Evangelho eu vou poder me sentir assim. Me sentir segura, de saber que eu posso retornar novamente ao meu lar celestial. E em nenhum outro lugar eu acho que eu poderia me sentir tão segura. Bom, eu acho que às vezes o Salvador ele tenta nos ajudar e nem sempre a gente aceita a ajuda dele, né? Teve uma vez que eu tentei ajudar uma pessoa e essa pessoa não quis ajuda. Eu estava na estação e aí eu vi uma pessoa, né, que estava sob uso de droga e ela estava bem magra. E eu olhei, tipo, tinha uma lojinha vendendo, né, comida, cachorro-quente, pão de queijo, essas coisas. Eu fui lá e comprei pão de queijo para essa pessoa e fui entregar para ela. Só que essa pessoa não quis. Ela gritou comigo e jogou no chão. Ela falou assim: eu não quero, e jogou fora. Então, assim, às vezes pode acontecer a mesma coisa com a gente. O Salvador tenta nos ajudar e a gente fala assim: eu não quero ajuda. E a gente vai ficar no mesmo erro, a gente não vai aceitar ajuda, simplesmente porque a gente não reconhece que a gente precisa. Eu acho que é forte, mas é verdade. Eu gosto disso, é forte, mas é verdade. E tem uma boa lição aqui no que você está compartilhando, Bianca, que o amor do Salvador é compartilhado com todos nós, sua misericórdia também.
mas eu preciso estar disposto, de fato, a aceitar esse amor e essa misericórdia dele. Quando nós aceitamos o amor e a misericórdia do Salvador, o sentimento natural que nós vamos ter é o que vocês têm compartilhado aqui, de gratidão. As feridas podem ser diferentes, mas ele sabe como curar cada uma delas. O cuidado vai ser diferente, mas ele sabe melhor do que qualquer outra pessoa como cuidar da melhor forma de nós. Mas eu preciso permitir que ele faça parte da minha vida, que ele possa realmente curar-me, que ele possa estender suas mãos, porque ele vai estender, mas que eu possa tocá-las, né? E assim ser conduzido por ele. Obrigado pelo tempo de vocês nesse episódio aqui de podcast. Foi muito agradável discutirmos sobre essa parábola, nessa passagem do Bom Samaritano. Meu convite a todos nós aqui, vocês que estão ouvindo ou assistindo esse episódio, é que possamos, como discutimos aqui, estar preparados para ajudar qualquer dos filhos de Deus quando surgir diante de nós essa oportunidade. E mais do que isso, que nós possamos buscar pela oportunidade de sermos verdadeiros discípulos do Salvador Jesus Cristo, estendendo nossa ajuda, nosso amor, misericórdia, que na verdade vai ser o amor e a misericórdia do próprio Salvador Jesus Cristo. E terminamos esse episódio de podcast em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, Muito obrigado a todos vocês que assistiram ou ouviram esse episódio de podcast. Só não esqueça, como a gente tem sempre falado, de acessar a descrição e lá tem o link para que você possa registrar que você assistiu ou ouviu esse episódio de podcast, tá bom? Nos vemos em outros episódios. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.